E as ruas no mercado cripto amanheceram sangrentas. Então, obviamente, falaremos no episódio de hoje da correção do preço do Bitcoin, falaremos do mercado de altcoins e do consequente risco que esse nicho de mercado, excluindo o market cap do Bitcoin, corre como um todo nesses momentos de instabilidade. Além de, obviamente, das últimas notícias e, é claro, oportunidades dentro do ecossistema do mercado de NFTs. Tudo isso logo após a vinheta, então segura aí e vamos nessa. Bom, família, agora sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like, ative o sininho para você ficar por dentro das principais notícias, e aqui soltamos diariamente pelo menos 2 conteúdos importantes sobre o mercado cripto. Começando a nossa pauta sobre o Bitcoin, a gente pode perceber que depois de algum tempo, alguns meses, a gente começa a quebrar a estrutura de fundos ascendentes, ou seja, aqui no curto prazo, desde meados do final de janeiro, onde a gente teve essa correção mais abrupta, a gente começou a partir daqui então a fazer fundos ascendentes. E pela primeira vez, agora depois de algum tempo confirmando essa estrutura, a gente vislumbra a possibilidade de ter um fundo inferior, ou seja, mais abaixo do que o anterior, ou como quem acompanha os conteúdos em inglês costuma escutar, a famosa lower low, que se refere exatamente a essa formação de um fundo mais abaixo do que o anterior. E quando eu digo mais abaixo, é em relação a faixas de preço. Ao mesmo tempo, dando um zoom aqui no nosso gráfico para visualizar melhor os indícios que a nuvem de Ichimoku nos traz, a gente pode perceber que no gráfico diário, o que ainda não tinha acontecido nos últimos dias, a gente teve um cruzamento inverso do TK, ou seja, a linha de média móvel rápido passando abaixo da linha de média móvel base, o que mostra uma perda de força no curto prazo, nessa média que traz um histórico de informação muito mais voltada para o curto prazo do que a linha de média móvel base, que é a vermelha, e pega um período maior de consolidação de informações. Por isso, como eu disse, esse cruzamento indica para a gente uma perda de força no curto prazo. Além disso, ainda temos como pontos bearish aqui no gráfico diário a Chico Span, que é a linha atrasada, passando mais uma vez abaixo do gráfico de velas. E, além disso, temos, depois de algum tempo, o nosso gráfico de velas aparecendo mais uma vez num território 100% bearish, que é o território abaixo da nuvem de Ichimoku. Gostaria de chamar a atenção para esse ponto de 38 mil dólares aproximadamente, que é onde essa linha rosa se encontra, que é um ponto importante que a gente visitou no passado, como pontos de resistência e suportes que a gente utilizou mais de 4, 5 vezes e que possivelmente a gente pode voltar a testar fazendo um toque um pouco mais abaixo da casa dos 38 mil dólares. No caso de um cenário de reversão, eu teria esse ponto da faixa de 44 mil dólares, que é onde a gente já encontrou também várias vezes resistência no curto prazo, no início do ano aqui de 2022, e que num cenário que o Bitcoin retraísse essa correção e a gente buscasse novamente uma valorização de preço, a gente encontraria possivelmente nossa próxima resistência nessa faixa de 44 mil dólares aproximadamente. Ainda assim, o cenário ainda é bem preocupante, principalmente para as pessoas que gostam de investir em altcoins como eu. E, como eu tenho dito há algum tempo, é algo que eu tenho evitado nas minhas ações no que se refere a novos aportes, novas entradas nesse mercado, e por isso tenho executado de maneira muito meticulosa, de maneira muito cuidadosa, preferindo aportar na maioria das vezes realizando o meu DCA em Ethereum ou Bitcoin, porque são ativos mais fortes. E por que eu estou falando nisso? Depois de um longo período de correção na dominância do Bitcoin, o Bitcoin encontrou suporte na faixa dos 41% de dominância em termos de todo o market cap de criptomoedas. E caso a gente visse novamente uma valorização do preço do Bitcoin, então isso não seria algo ruim para o mercado de altcoins. Pelo contrário, o mercado tende a acompanhar o seu principal ativo. Só que, no caso de um cenário pessimista, no caso de uma continuidade de correção do preço do Bitcoin, o que a gente vai observar
provavelmente aqui não é a dominância caindo, e sim um aumento da dominância do Bitcoin, já que a gente tem um escoamento geral de capital do mercado, mas do montante que fica dentro do mercado cripto, a maioria dele passa a se direcionar ou se alocar no market cap do Bitcoin, porque é o ativo de maior segurança, de mais tempo e que, de certa forma, mesmo que o mercado cripto esteja se expandindo, a gente tem empresas entrando em metaverso, empresas investindo em NFT, o ativo ainda mais conhecido e mais sólido, não só por essas empresas, mas também instituições financeiras, é o Bitcoin, e é normal que as pessoas busquem essa ação como uma forma de proteção do seu capital, numa forma de, já que o seu portfólio irá corrigir, as pessoas buscam pelo menos uma correção menor, ou seja, ativos menos voláteis. E apesar do Bitcoin ser sim um ativo ainda bastante volátil, ele é, de certa forma, o mais seguro, o mais estável no mercado cripto. Então é por isso que eu tenho evitado fazer novos aportes em altcoins, não transformei as minhas bags, né, as minhas posições de altcoins em bitcoins, em Ethereum. Eu só não estou alocando novas quantidades, fazendo novas entradas. E aí eu digo de uma maneira geral, ou seja, 98% das minhas ações, sendo que eventualmente posso dar o caso aqui de uma Terra Luna, que eu cheguei a fazer aportes em períodos passados, ainda no ano aqui de 2022. Posso dar o exemplo da ApeCoin, que foi uma altcoin, sim, de certa forma, que eu aportei, que eu fiz entrada, e de certa forma a gente está vendo bons frutos dessa ação nesse momento, só que ainda assim não é o que rege a maioria das minhas ações, não é o pensamento que eu tenho aplicado, e de maneira geral eu tenho sido bem cuidadoso com esses novos aportes, tendo investido muito mais agora nesse momento no mercado de NFTs, e a gente já vai falar disso. Agora, antes de falar das NFTs, só para fechar esse pensamento, eu estou aqui no gráfico do mercado de criptomoedas, excluindo o market cap do Bitcoin. E a gente pode perceber que aquele suporte na faixa de $1 trilhão de market cap do mercado de altcoins está sendo respeitado nesse instante, por mais que o Bitcoin tenha corrigido de maneira representativa nas últimas horas. Só que, como eu havia dizendo, caso essa correção se perpetue, a gente vai ver muito provavelmente esse suporte de $1 trilhão do market cap de altcoins como um todo sendo perdido, e pode ser que a gente visite mais uma vez suportes mais embaixo na faixa de 950 bilhões de dólares, perdendo assim uma quantidade representativa de capital do mercado de altcoins. E como eu disse, no caso de uma continuidade de correção, o Bitcoin também perde market cap, mas dentro da balança desses dois mercados, o Bitcoin acaba aumentando a sua dominância, e foi algo que eu já expliquei e que faz total sentido em termos de segurança desses ativos. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.